Fala galerinha, beleza? Antes de mais nada, já compartilha o link desse culto com seus primos, compartilha com seus amigos e vamos espalhar as bênçãos que o Senhor tem para nós através deste culto, tudo bem? Vamos então agora para o nosso momento de louvor e adoração. Bem com vocês, vamos aproveitar, tirar um tempo agora de adoração para a gente poder cantar para o nosso Senhor, porque Ele tem sido bom para a gente, para que a gente possa, aproveita que você está na sua casa, aproveita e pula à vontade, porque o nosso Deus, Ele merece. Amém? Amém. Pulou bastante com a gente, adorou a Deus. Nossa, até suei agora. Então, agora a gente vai continuar adorando Ele de outra forma, mas sempre com a mesma intensidade, amém?
trevas se vão, barreiras se vão, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Mas tão claro, Jesus, que nós podemos enxergar mais do que a luz do dia. A sua luz, Jesus, ela nos ilumina dentro das nossas casas. Não importa se nós somos grandes, não importa se nós somos pequenos. Pai, nós sabemos que Seu é o reino, e o Senhor fala aqui dos pequeninos, eles veem a verdadeira adoração. Senhor, nós queremos ser pequenos e reconhecer a sua luz dentro das nossas casas. Nós queremos ser, Jesus, aqueles pequeninos dos quais pertencem o reino, sabendo que sua é a glória, Jesus, e todo o poder, e que nós podemos partilhar dessa luz com o mundo, com os nossos pais em casa, com os nossos amigos na escola. Nós queremos, Jesus, declarar que a sua luz vai nos iluminar, e nós iremos, Pai, propagar, nós iremos iluminar outras pessoas ao nosso redor, Jesus. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Esse lugar é a sua casa. Então lembre que Ele sempre estará brilhando aí onde você estiver. Então leve a luz de Jesus para todos aqueles que precisam. Amém? Fique com Deus e vamos para a palavra. Amém. Vocês estão felizes, adoraram ao nosso Senhor, cantaram bem forte para Ele. Então agora é hora de a gente agradecer por tudo que Ele já fez, pela alegria que Ele já colocou dentro dos nossos corações. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor já possibilitou de te louvarmos, já possibilitou, Senhor, de entoarmos, Senhor, vários cânticos, Senhor, em agradecimento ao seu nome, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um, agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pais, dos nossos amigos, Pai. Senhor, que este seja agora um momento, ó Pai, onde nós possamos escutar a sua palavra e aprender um pouco mais, Senhor, de Ti e daqueles que andaram junto contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente ouviu sobre Lucas 4 com o Elvis, né? E nós vimos que Jesus ele estava no deserto, ele foi tentado. E a gente aprendeu que nós não podemos tentar ao Senhor, que nós temos que saber que Ele é Deus, Ele não pode ser tentado, né? Hoje a gente vai para uma outra parte que é em Lucas 5, é a continuação dessa história. Depois ali do deserto, Jesus ele vai para um lugar e aí ele começa a pregar para as multidões. E aí ele estava numa praia perto de um lago, né? Uma prainha de um lago. E aí ele vê que tá muito cheio, começa
a vir várias pessoas próximas dele. E aí ele fala, meu, não tem mais espaço aqui. E aí ele vê um barquinho de um dos discípulos, de Pedro. E ele fala assim, ó, Pedro, me leva um pouquinho pra dentro da água para eu poder pregar. E aí ele vai e prega para toda aquela multidão, né? E aí depois que ele prega, o pessoal que estava pescando, no caso Pedro e alguns outros barcos, eles tinham acabado de voltar. Isso daí provavelmente era na manhã, né? E pescador, eles pescam normalmente à noite, que é onde tem mais peixe, porque é silêncio. E aí ele fala assim para Pedro, Pedro, pega agora o seu barco e vai lá pro fundo. E aí você vai e joga a sua rede para pescar. E aí Pedro fala, mas Senhor, a gente já pescou a noite inteira e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está mandando, então eu vou obedecer. Porque a gente pode trazer para a nossa vida o seguinte, Pedro, apesar de ter passado uma noite inteira e não ter acontecido nada, dele ter tentado e não ter conseguido pescar, ele sabia que Jesus era filho de Deus, ele sabia que ele podia confiar em Jesus, que alguma coisa ia acontecer. E na nossa vida é assim, às vezes a gente tenta muitas vezes estudar e não consegue, a gente tenta fazer um exercício e não consegue. Se a gente ora e assim, a gente fala, Senhor, eu não estou conseguindo, a gente tem que ser sensível a ouvir o Senhor e falar assim, vai lá e tenta mais uma vez, porque agora eu vou te ajudar, porque agora eu vou te guiar. E assim Pedro fez. Pedro, ele foi lá pro fundo com o barco dele, e ele estava ainda junto com outros 2 discípulos, né? E aí eles jogam a rede, e quando eles jogam a rede, veio muito peixe. E aí vem tanto peixe que as redes começam até a rasgar, eles têm que puxar rápido. E aí não cabia no barco deles, eles faz um sinal para uns pescadores que estavam na margem, e eles vêm, encontram eles, e eles enchem 2 barcos inteiros, de uma forma que os barcos quase afundam. Ou seja, Jesus, ele pode fazer na nossa vida. Às vezes a gente fala, meu, eu preciso acertar nessa prova aqui 4 para passar, 4 questões, e a prova tem 7. Jesus, ele é tão bom que ele pode abrir a sua mente. Óbvio, se você estudar, você tem que estudar, porque também ele não pode ficar te dando as respostas de lambuja, né? Não pode ficar te dando as respostas fácil assim. Mas se você já estudou, ele vai reconhecer o seu esforço e ele pode te fazer acertar a 7, a sua nota ser melhor do que poderia ter sido. Se você é uma pessoa, um jovem, um adolescente que está obedecendo os seus pais, Jesus, ele vai falar, meu, esse menino, ele tem obedecido os pais, ele tem honrado os pais dele, ele tem estudado, então é justo que eu ajude ele agora, já que ele não está entendendo essa lição, já que ele não está entendendo essa questão. Amém? E aí acontece isso então, e Pedro volta com o barco cheio, e aí ele fala assim para Pedro, Jesus, você não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai pescar almas. Ele fala para Jesus, você vai pescar pessoas, você vai trazer pessoas. E quantos de nós que não queremos, às vezes, por exemplo, você levando esse link para um amigo, você está se tornando pescador de pessoas, igual Pedro foi feito por Jesus, e você vai trazer um primo seu, você vai trazer um irmão, um pai, um amigo que muitas vezes não conhece Jesus ainda, para Jesus, e isso é demais. E Pedro, a gente sabe, a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ler mais para frente, que Pedro, ele vira um pescador, porque ele inicia a igreja de Jesus. Em uma outra parte é Jesus, depois que ele já fez aquilo, ele fala aqui, ó, em Lucas 5:12, né? Ele fala que Jesus, ele foi para uma outra cidade e tinha lá um homem leproso. É uma doença, lepra é uma doença muito conhecida mais pela Bíblia, né? Hoje em dia a gente não vê tanto, mas ela começa a criar cascas e coceiras, e essas pessoas, elas eram afastadas do resto da população. Vamos colocar hoje o Covid, vamos supor, a pessoa, ela tá com Covid, ela não pode ficar com as outras, não é verdade? E aí Jesus, ele encontra esse homem, e aí esse homem fala para ele, Senhor, eu quero ser limpo, me cura. E aí Jesus fala para ele, ele fala assim, ó, não conte a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote pela tua purificação que Moisés determinou. Ele fala assim, ó, você foi curado, agora vai lá e fala pro pessoal, pros sacerdotes, né, que no caso, vamos supor, hoje seriam os nossos pastores, vamos dizer assim, os nossos líderes de jovens, o líder o nosso líder, né? E aí
você fala para ele assim, ó, Jesus me curou. Por que que ele fala isso? Porque eram eles que tinham que testificar e falar, meu, realmente você era leproso, ou você estava com Covid, você estava com resfriado e com uma dor de cabeça, eu vi que você reclamou aquela hora que estava com dor e Jesus te curou. E aí ele fala assim, ó, e faz uma oferta. Naquela época eles faziam, na verdade, uma oferta que tinha sido instituída, né, para Moisés e para Arão, que era irmão dele, lá no templo. Hoje a gente, ao invés de fazer essa oferta, a gente pode ofertar a nossa vida, a gente pode deixar todas as nossas vontades de lado e servir Jesus e falar, Jesus, você é demais, você me curou e eu quero muito te servir, eu te agradeço pelo que você fez, porque você é demais, Jesus, você é demais. E aí depois que esse leproso ele é curado, né, ele vai lá e não conta pra ninguém, a não ser pros sacerdotes, né? Só que a notícia acaba se espalhando e as pessoas começam a vir de encontro a ele, a Jesus, para que Jesus cure ele. Só que aí Jesus ele pega, né, e sai pro deserto para orar. Como ele sempre faz, ele se afasta do pessoal e vai orar, porque ele também tem uma intimidade com Deus. E assim como Jesus, ele tem intimidade com Deus, nós também temos que ter hoje uma intimidade com Deus para agradecer, para colocar a Ele os nossos problemas, para falar para Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos. E Jesus, ele também tinha esse tempo com Deus, que era o Pai dele, né? E ele era um com o Pai. Olha que demais. E nós, através da nossa oração, através da nossa intimidade, a gente também acaba se tornando um com Deus. Isso é muito louco. E aí, continuando a história, Jesus ele parte dali e ele está em um local pregando para algumas pessoas em uma casinha. E como sempre, estava cheio de gente. E aí alguns caras estavam com uns amigos com um amigo deles que não andava, ele era paralítico, né? Ele era paralisado da perna para baixo. E aí eles estavam com esse rapaz numa maca, né? Numa caminha improvisada. E aí ele falava assim, E eles falavam assim, meu, vamos entrar lá e vamos tentar entrar lá. E aí eles viam que estava cheio e não conseguiam. E aí o que eles faziam? Eles pegaram, subiram por cima do telhado, abriram um pedacinho ali das telhas, né? E desceram a maca daquele amigo deles direto na frente de Jesus. E aí Jesus, ele reconhece a fé daqueles caras, né? E aí ele fala assim para aquele homem assim, os seus pecados estão perdoados. Só que ali tinha muitos homens que duvidavam um pouco de Jesus e eles começaram a falar entre eles, né? Tá, mas ninguém pode perdoar pecado, só Deus, ele tá blasfemando, ele tá indo contra a palavra. E a Jesus, ele é atento, ele conhece os pensamentos e ele ouve. Ele ouviu aqueles homens e ele falou assim, eu vou ler o que ele falou, tá? Por que pensas essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele vai falar para aquele cara que estava na maca paralítico. Eu te digo, levanta, toma o teu leito, a tua cama e vai para tua casa. E ali naquele momento, aquele cara ele levanta na frente de todo mundo, pega a cama dele e sai glorificando e vai embora. Ele fala, meu Deus, eu fui curado e vai embora. E aí aquelas pessoas que ficaram começam, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eles ficam loucos, eles falam, meu, realmente esse é o Filho do Senhor, esse é o Filho de Deus. E aí eles creem que Jesus realmente é o Filho do Senhor. Ele fala, hoje nós vimos coisas extraordinárias que só Jesus pode fazer. E a gente tem que ser assim também. Nós temos que ser como aqueles amigos e aquele cara da maca. Nós temos que acreditar que Jesus, ele pode fazer milagres na nossa vida, ele pode nos curar, ele pode nos ajudar nos nossos problemas. E nós não devemos, como aqueles outros homens, duvidar que ele também é poderoso para perdoar pecados, já que ele é Deus, ele é uma parte de Deus, então ele tem poder também para perdoar os nossos pecados, tudo aquilo que, por exemplo, você erra, se você desobedeceu seu pai e sua mãe, óbvio, você não deve fazer isso, você tem que ir lá e falar, pai, me perdoa, aquele momento eu perdi a cabeça, eu não vou fazer de novo, e não faça, porque não adianta nada prometer e fazer. E aí fala, Jesus, perdão
perdão porque eu gritei com meu pai, porque eu fui mal educado, eu fiz alguma coisa que ele pediu para que eu não fizesse. E Jesus, ele tem poder para te perdoar e você ficar livre dessa culpa. Isso é demais. Como todas as coisas que Jesus faz, isso é demais. E aí, continuando a nossa história, Jesus, ele pega, ele sai dali, né? E aí ele viu um cobrador de impostos. E naquela época, cobradores de impostos, eles não eram bem vistos, né? Porque alguns deles eram corruptos, outros extorquiam, né? Roubavam de pessoas no valor, porque as pessoas às vezes não tinham conhecimento, não eram inteligentes, né? E eles aproveitavam da inteligência dele e roubavam essas pessoas. E aí Jesus chega nesse cara que é Levi e fala, me segue. E aí eles foram para casa desse Levi. E esse Levi foi e fez uma festa para Jesus. E aí ele chamou diversos outras pessoas, né, outros cobradores. E aí fala aqui assim em Lucas 5, né? Ele fala que os fariseus e os mestres da lei que estavam perto ali da casa dele e viram a festa, falaram assim... por que você está comendo com os cobradores e os pecadores, né? Já que Jesus estava com um monte de gente que era, vamos dizer assim, pessoas ruins. E aí Jesus fala assim, não necessitam de médico os que estão bons, mas os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele fala tipo assim, de que adianta você levar uma pessoa boa no médico se ela não tem nada? Ele fala, eu vim para curar aqueles que estão doentes. Aqueles que não têm pecado, eles já estão comigo, eles já me conhecem. Agora eu vim para falar com aqueles que têm pecado, com aqueles que erram. E a gente também tem que ser assim. Muitas vezes nós vemos amiguinhos nossos que eles são mal educados, que eles falam palavrão, que eles fazem muita malcriação, baderna, destroem coisas dos outros, roubam até coisa dos outros. E eu falo pra você, você tem que andar com ele? Não, você não pode ficar andando com ele também, porque senão as pessoas vão achar que você é assim. Você não é, porque você é filho de Deus, você serve Jesus. Mas você tem que ir lá e conversar com ele e falar, não faz isso não é legal. Eu conheço um cara que pode te transformar, ele é Jesus. E ele me transformou também. Eu era assim igual você, eu também era mal criado, também. Mas depois que eu conheci Jesus, eu mudei e minha vida transformou. E Jesus, ele falava isso para aqueles sacerdotes. Ele falava assim, eu vim para ajudar essas pessoas, porque elas estão doentes, elas não sabem o que fazem. E aí ele continua ali, né? E aí alguns outros sacerdotes, né, alguns outros fariseus chegam nele e perguntam para ele uma outra questão, o jejum. E aí eles falam assim para Jesus, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles fazem jejum vários dias na semana, ficam sem comer para se purificar. Por que os seus não fazem? E aí Jesus vai dar um exemplo muito legal. Ele fala assim, se você está numa festa de casamento, os convidados estão numa festa de casamento, eles vão ficar sem comer estando com o noivo? Vão ficar sem festejar com ele? Óbvio que não. Mas quando o noivo sai, aí eles param de comer, aí eles vão jejuar. Ele fala assim, ele quer dizer tipo assim, eu sou o noivo da igreja. E se eles já têm a minha presença, eles já estão comigo, para que eles vão jejuar para ter minha presença se eles já têm eu que posso pegar neles? Eles podem me abraçar, eles podem falar comigo, podem dar risada comigo, podem comer comigo. Mas quando eu for, ele queria dizer que mais para frente ele voltaria para o céu e aí eles ficariam sem Jesus, né? Aí eles vão jejuar. Por quê? Para falar assim, Jesus, eu tenho saudade de você, eu tenho tanta saudade que eu prefiro ficar sem comer, eu fico sem fome, de tanto que a minha saudade de você. E aí Jesus fala isso para ele. E hoje a gente pode fazer isso. Quando alguém propõe um jejum para você, pense nisso, fala assim, eu vou fazer porque eu quero mostrar para Jesus que eu sinto saudade dele, que eu quero estar logo perto dele, que eu quero sentir ele, que eu quero ser igual ele é, que eu quero fazer os milagres que ele fazia, que eu quero participar de tudo o que ele fez aqui na terra. Amém? Então, o que a gente pode tirar dessas historinhas que nós contamos, né? Histórias não, elas aconteceram, são histórias. E aí, vamos tirar o seguinte, nós temos que ter fé,
como Pedro teve, e não duvidar de que coisas boas vão acontecer, mesmo depois de que nós estudamos, nós fizemos e não conseguimos realizar alguma coisa. Se Jesus falou para fazer, vai lá e faz, e não duvida, porque se ele falou, vai acontecer. Se ele falou que você vai ser curado, você vai ser curado. Nós temos que ter fé igual aquele leproso teve, de ver Jesus e falar: Jesus, me cura, você pode me curar, e ter certeza que vai acontecer. Nós temos que ter fé como aqueles amigos tiveram para ajudar os outros. Vamos levar essa história dos amigos. Por exemplo, você tem um amigo igual que eu falei, aquele do mal educado, e você sabe que, não tem jeito, ninguém ajuda aquele menino porque ninguém quer nem ficar perto dele. Mas aí você apresenta Jesus para ele. Foi o que aqueles amigos fizeram. Eles pegaram a maca, levaram lá para Jesus. É a mesma coisa que você fala: eu conheço um cara, ele chama Jesus Cristo e ele pode... eu conheço um cara, ele chama Jesus Cristo e ele pode te ajudar. Ele pode te fazer melhorar, te fazer ser mais obediente, fazer você parar de roubar coisa dos outros, parar de gritar com seus pais, de falar palavrão, você tirar nota melhor. É isso que eles fizeram, ou seja, a gente também pode fazer. E da mesma forma que Jesus fazia, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que pensar naquelas pessoas que não são iguais a gente, que não estão servindo a Ele como a gente serve hoje, para que eles venham a conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente conhece. Amém? Vamos só orar para agradecer essa palavra rapidinho então, hein? Fecha os seus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por aprender um pouquinho mais, por aprender que nós podemos ter fé no seu poder, que nós podemos acreditar que você salva, cura e ainda liberta dos pecados, porque você é demais. Nós podemos também acreditar que nós podemos ser iguais a você, que nós podemos curar igual o Senhor curou, que nós podemos ajudar pessoas igual o Senhor ajudou. Então dá essa força pra gente todos os dias. Jesus, eu te agradeço e nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos lá pro nosso quiz? Quem prestou atenção aí, chama o seu irmão, chama o seu pai, chama os seus amigos que podem estar aí com você agora. Eu sei que a gente está em tempo de pandemia, não tem muita gente, mas quem tiver aí, chama ele, aqueles que ouviram com você, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. De quem era o barco que Jesus entrou para pregar para as pessoas na praia? Se você respondeu Pedro, você acertou, parabéns. Mas se você errou, eu te desafio a dar 5 cambalhotas seguidas, uma atrás da outra. Segunda pergunta. Qual era a doença que aquele homem tinha quando Jesus curou ele e falou para ele contar para os sacerdotes? Se vocês responderam lepra, é isso aí, vocês acertaram. Aquele homem, ele era leproso. Agora, se você errou, eu desafio a você a pular em uma perna só, dando volta. São 10 voltas. Terceira pergunta. Jesus, ele veio para chamar-os, para salvar quem que ele veio? Os pecadores. Se você falou pecadores, você acertou. E aí você merece o quê? Vai lá no seu pai e fala: pai, eu acertei todas as 3, então eu mereço um chocolate hoje. Agora, se você errou, eu desafio você a ler um versículo da Bíblia com ela de cabeça para baixo. Valeu, galera. É isso aí.
vamos aprender mais com essas palavras que Jesus tem ensinado pra gente. Fiquem com Deus, compartilhem com seus amigos, se divirtam com seus amigos e chamem ele para se divertirem com Jesus também. Valeu!